Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Radar Empreendedor. Então, como sempre, eu peço para você, ligue o seu radar nesta conversa, porque vai sair daqui muita coisa boa, muita coisa interessante. Eu sou Bruno Moreira. Eu sou Priscila Zanelato e hoje nós estamos aqui com a Denilce, mais conhecida como exterminadora dos juros do financiamento. Olá, Bem-vinda, Denilce. olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês e fazer parte, né, desse projeto lindo que vocês iniciaram e com certeza vai ter muita coisa boa aí para os empreendedores. Certeza, é isso aí. Agora eu fiquei curioso, que história que é essa exterminadora dos juros? Pois é. Bom, né, como vocês sabem, eu participo também de um grupo de network qualificado e vocês também participam, né? Olha que interessante, é o BNI. E lá aconteceu uma brincadeira e um cara falou assim: Ah, eu sou exterminador de papéis. E aí eu falei: Ah, então eu sou exterminadora de juros do financiamento. Então, uniu muito propósito, sabe? Hoje eu trabalho com consórcio, mas também com investimento. E muitas vezes as pessoas elas compram um bem pagando muito mais do que ele vale, através do financiamento. Então, quando você faz um planejamento com um consórcio, você consegue se planejar e você consegue pagar o que realmente ele vale. Então, você consegue mais qualidade de vida com isso. Uau, é isso aí. E então já vamos aproveitar e fala um pouquinho. Você representa a Decom, é isso? Isso Fala um mesmo. pouco da Decom, do início, enfim, conta um pouco para nós, para a gente se situar do que de fato você faz e como você extermina esses juros, porque acho que é de Todo mundo interesse quer, de né? todo mundo, né? Isso aí. Hoje eu sou sócia e proprietária da Decom, Consórcio e Investimento. Mas hoje eu também trabalho com uma empresa exclusiva, que é a Demicon. Então, Decom é Denilce Coelho, Denilce Consórcio, uma mistura de Ademicon, e aí nasceu essa empresa. Ela tem 2 anos de existência e hoje a Decom tem um propósito, que é levar a informação para as pessoas. E não só para a pessoa física, mas principalmente, né, para o empreendedor. É, Hoje no Brasil, nós somos o segundo maior em juros no mundo. Nós estamos na segunda colocação. Então, assim, se a gente faz uma linha do tempo, com empreendedores que estão há mais tempo no mercado, sempre foi muito difícil a captação de crédito. E aí, ao decorrer, né, da Decom, surgiu também esse projeto de atender os empresários, os empreendedores, em relação a capital de giro. Como isso funciona? Hoje na Demicon nós temos uma modalidade que quase ninguém conhece, que é a modalidade de serviços. Então, como acontece isso? O cliente escolhe um crédito, o prazo é menor, a parcela é o que cabe dentro do orçamento dele. Então, hoje nós temos grupos com 14 meses, com 30 meses e no máximo 50 meses. Então, vai ser tudo dentro da realidade dele. Então, a gente faz uma consultoria personalizada com esse cliente e aí a gente define o quanto ele pode pagar de entrada, que essa entrada é o lance e que abate dentro do saldo devedor dele, e aí ele consegue fazer uma captação de crédito, aumentar a empresa, pagar uma dívida, né, que muitos, né, acontece, né? Hoje o Sim. ramo do empreendedorismo, a gente sabe, né, não vamos romantizar, é muito desafiador, né? E às vezes você quer investir numa coisa, mas você não tem um capital. Ou você vai entrar num financiamento ou vai pedir emprestado para o banco, cara, ele vai arrancar seu couro sem dó, sem piedade, né? E aí a gente consegue fazer esse planejamento com previsibilidade, né? Através dos lances. Porque assim, o consórcio, tradicional consórcio de carro, de moto, ele é muito visado como Pessoa física, né? vai demorar muito. Uhum. Ai, consórcio é Exatamente. balela. Eu já ouvi piadas tipo, sabor contemplação, né? Então existe muito esse místico que o consórcio não presta, que o consórcio é para quem não tem dinheiro e pelo contrário, né? Hoje o consórcio na Demicon, ele é o que mais contempla. Então, por exemplo, existe, já vamos, ó, vamos falar mal do banco de novo. Teve uma virada aí, né? Porque antes o Isso. consórcio era só direcionado para banco ou, por exemplo, para moto era direto
com a Honda, né? concessionária. E, inclusive, a Honda continua sendo a top 1 em vendas de consórcio de mesmo? moto. Exatamente. Por quê? Existe uma administradora através da Honda e quando um cliente escolhe, ele escolhe literalmente a moto. Então, ele já escolhe o bem que ele vai usar. No da Ademicon, também é administradora, só que ele escolhe o crédito. E aí ele tem poder de compra à vista. Então, o que acontece? Por que é tão essa coisa de consórcio demora, consórcio não vale a pena? Porque os bancos também têm um consórcio, só que eles não visam a contemplação do cliente. Eles visam a arrecadação. Então, por exemplo, se a gente pega hoje as modalidades de lance da Ademicon e a lista de contemplados, por exemplo, no imobiliário mês passado foram 1.200 pessoas no total. É muita gente, Muita claro, gente. são muitos grupos, mas tem grupos que contemplam 20, 30, 10, enquanto o banco contempla 2, um pelo sorteio e um pelo lance livre. Então, qual que é a diferença? O banco é uma instituição financeira, então ele pode usar parte dessa arrecadação para outra finalidade. Então, ele faz dinheiro, mais dinheiro. A administradora não. Existe uma lei pelo Banco Central, 11.795 de 2008, que fala o seguinte, que a administradora não pode reter dinheiro. E isso é auditado pelo Bacen. Então, se a administradora reter o dinheiro, cadê esse dinheiro? Ela tem que girar esse valor. Exatamente. E como que a gente faz girar esse valor? Contemplações. Contemplando. Exatamente. Então, tem muitas informações que as pessoas não sabem que pode acontecer com o consórcio e já coloca essa crença. Não, consórcio não vale a pena, consórcio não presta, eu vou ser o último a ser contemplado. E pelo contrário, né? A gente tem estratégias hoje que a gente consegue fazer um planejamento mesmo de fato, um projeto personalizado para que esse cliente, tanto pessoa física como PJ, consiga ter acesso ao crédito imediato. Denilson, mas essa visão que você passou, talvez não tenha sido por falta de empresas como a Decom, por exemplo, que antigamente falamos aqui de uma empresa que faz consórcio de motos, e o foco deles é justamente nas motos. Talvez não era a falta de empresas estratégicas como a Decom para criar essas estratégias, esses planos, né, ajudar o empreendedor ou até mesmo o consumidor com planejamento e conseguir contemplações? Talvez não seja por essa falta de empresas como a Decom que isso acontecia? Sim. Em 2008, né, que veio a lei, então antes era muito bagunçado de fato. Por exemplo, hoje para você abrir uma empresa de consórcio, é assim, ó, eu sou proprietária da Decom, então eu tenho como pessoa mesmo, caráter, então a gente tem o MVV, missão, valor e visão, a Decom. Então a gente representa a Ademicon. Então, por exemplo, eu não sou uma empresa diretamente de consórcio, eu sou uma empresa representante, mas com os valores que a Decom tem. Então eu visto muito a camisa da Decom. Por quê? Porque eu estou à frente da minha empresa. Então, talvez, por exemplo, vai ter consultores da Ademicon que está vendendo o produto errado. Só que não é uma garantia, são pessoas, né? Então, por exemplo, você trabalha na área de segurança, você na corretagem. A gente ouve inúmeros, tanto na segurança como na corretagem, de ruins profissionais. Sim. Mas isso são Todas as pessoas, áreas têm, né? Então, por exemplo, às vezes vem um caso ou um cliente que ele fala, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Se o consórcio, de fato, não atender ele, eu prefiro não fazer um consórcio com ele. Por quê? Porque o boca a boca, né, aquele famoso, ela é uma péssima profissional, ela não sabe vender, ela me empurrou, eu não quero que a Decom tenha esse histórico. Então, eu quero que a Decom tenha o quê? Clientes satisfeitos. Por exemplo, no mês passado, nós contemplamos 3 clientes só na Decom. Né? Então, assim, isso é um marco e algo que eu me orgulho muito. Por quê? Porque o nosso trabalho está sendo bem feito, de fato, né? Através da estratégia, do planejamento, do que o cliente espera. Então, isso de fato são pessoas. E existem pessoas ruins e pessoas boas. Então, a gente só precisa ver isso. Mas, o que eu percebo
como consultora, né, de consórcio? Muitas vezes as pessoas elas não querem ouvir informações. Então, por exemplo, a gente faz lá uma oferta, né? Olha, um atrativo, né? A gente trabalha com vendas, né? Então, a gente precisa ter um atrativo. Então, você dá um atrativo para aquele cliente e ele fala assim: ah, não entendi. Aí você fala assim: tem 10 minutos, 15 minutos para eu te explicar de fato? Não, não tenho. Explica aí no WhatsApp. Ou seja, é um assunto tão importante, é dinheiro, é finança, é estratégia, e a pessoa não dá tanta importância, sabe? Talvez aquilo que ela procurava estava nessa explicação, mas ela não deu a devida importância. Exatamente. Né? Isso Então, acontece muito. estar no momento assim é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue levar a informação de fato e uma informação verdadeira. Por quê? O consórcio não é para todo mundo. O consórcio é sim para quem quer planejar ou para quem quer investir a médio e longo prazo. E aí eu sempre falo que tem um risco no meio do caminho, que é a contemplação, né? E é muito legal porque assim, é um produto tão democrático que quem potencializa ou quem define a contemplação é o próprio cliente, né? Então, por exemplo, como assim, Dê? Hoje nós temos várias modalidades de lance, né? Então, por exemplo, um cliente quer comprar um carro e ele quer comprar um carro de 150 mil reais. Ok, a primeira pergunta é: você tem algum valor para a gente potencializar no lance? Muitas vezes eles falam não. Ok, então vamos comprar um crédito maior para usar o embutido. E assim você não descapitaliza. E como você não tem dinheiro. Beleza. Só que nessa jornada, ele pode começar com o embutido, mas ele pode guardar um dinheiro, ou seja, isso já vai estimulá-lo a guardar mais dinheiro. A hora que eu sempre falo assim, quando tá marido e mulher, né? Os maridos amam. Sabe aquela sobremesa que a mulher quer a mais, ou aquele jantar fora. Então, muitas vezes ele vai deixar de jantar uma vez no mês e aquele dinheiro ele vai guardar. Por quê? Porque ele tá pensando no lance dele. Então, quanto mais dinheiro ele fizer e guardar, mais rápido sai a contemplação dele. E o mais interessante, esse lance vai ser descontado do saldo devedor dele. Isso é o mais brilhante de tudo, né? Então, por exemplo, não vai ser à toa que você vai colocar esse dinheiro. Esse dinheiro vai voltar. E vai voltar numa parcela menor, num prazo menor. Então, isso é muito interessante do consórcio. Eu acho que essa mentalização das pessoas, né, com relação ao dinheiro tem mudado. Essa geração agora tem pensado mais em guardar, em poupar a médio e longo prazo, né? Era uma coisa que as gerações antigas. Talvez por isso que também o consórcio está tendo mais relevância. Exatamente. Teve um vídeo que viralizou, né? Que o menino fez 15 anos e ganhou um consórcio, né? E aí foi muito legal, porque assim, ó, a primeira parcela tá paga, mas a segunda vai ser você. Então, que legal, né? Hoje nós vivemos numa era que as pessoas, elas querem as coisas um pouco mais rápido. E há um processo, né? Quando a gente fala, por exemplo, biblicamente, houve um processo em tudo. Jesus não nasceu pronto. Jesus foi um homem de verdade, ele foi criança, ele foi adolescente, ele errou, né? Às vezes a gente vê algumas histórias dele na Bíblia, que ele errou, que ele fugiu e ele foi pro templo, e Maria e José procurando ele. Então, há um processo nisso, até ele chegar de fato no propósito dele, que é morrer por nós. Então, tudo tem um processo. E às vezes as pessoas querem pular esse processo. E o consórcio é muito... Eu vou falar muito de consórcio hoje, viu, gente? Mas assim, eu respiro consórcio, eu vivo consórcio e eu sou consumidora de consórcio. Então, o meu primeiro consórcio foi com 15 anos. Então, quando viralizou esse vídeo desse menino, eu falei, caramba, podia ser a minha história também. Há muito tempo atrás, contada e inspirar outras pessoas. Então, por exemplo, eu comecei a minha vida profissional com 13 anos. Eu comecei na vizinha da minha casa, quando eu morava com os meus pais, e ela me chamou. Falou, você não tá fazendo nada no período contrário da sua escola? Você não quer aprender a costurar? E aí eu fui, né? O meu pai já me empurrava para isso mesmo, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Então eu estudava meio período e meio período eu trabalhava como costureira. Começou, né? Você compra uma bike, você compra uma coisinha, então você vai
literalmente movimentando a sua vida econômica. E aí eu entrei na fábrica de fato. Então eu trabalhava na minha vizinha, e aí estava muito fraco, eu fui para empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu fiz lá o teste, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu nervosa com aquele teste. E eu já costurava pra caramba, né? Aí entrei de fato, minha mãe teve que assinar, porque eu tinha 15 anos e eu ia fazer 16, então ela assinou um termo, olha, que época boa, né? Não tinha, que época boa. A minha mãe assinou, eu entrei de fato na empresa e quando eu tava lá uns 2 meses, a minha antiga chefe, beijo inclusive, Damares, a gente é amiga até hoje, né? É bom, isso é gratidão. Exatamente, eu fiquei 15 anos nessa empresa e hoje ela é minha cliente no consórcio, inclusive. E aí... Você ainda costura. Hã? Ainda costura. Eu? Nem botão. Nem Mas botão. tem umas roupas ali no camarim Não, pra você ajudar, viu? Não costuro mais, tá, gente? Infelizmente. Ai, que pena. Ai, que pena. Então, e aí ela fez uma pergunta pra mim. Qual que era meu sonho? E aí, eu tinha 15 anos. Tipo, qual é meu sonho? Eu falei pra ela, meu sonho é ter uma moto. Ela disse assim, e o que você tá fazendo pra de fato ter sua moto? Aí eu falei, trabalhando. Ela falou, então, mas só trabalhar não vai trazer a sua moto. Ou seja, tá vendo? Essa geração precisa de um pouco mais de atitude, por mais que muitos estão tendo, mas precisa de mais atitude. E principalmente os adultos, né? Porque a gente vem de uma geração muito escassa, muito não pode. Ah, não, muito boicote, É muito né? difícil. É muito difícil. Para com isso é bobagem. Empreender pra quê? Dor de cabeça. E não, né? Acho que a partir do momento que você tem um propósito, né? Você tá ensinando outras pessoas, você tá tendo a oportunidade de levar também o pão, né? A comida, alimento para outras famílias. Isso é o mais gratificante de empreender, de fato. E aí eu falei, então, não tá fazendo nada, nem guardando dinheiro. Ela falou, então por que você não faz consórcio? Aí eu falei, que raio que é isso? Consórcio, nunca ouvi falar, né? Aí ela falou assim, ó, é assim, você vai lá, escolhe uma moto, você vai pagar por essa moto quantidade de meses. Se você não for contemplada durante, a hora que acabar, sua moto tá quitada e você pode pegar e não tem mais parcela. Aí eu falei, nossa, interessante, né? Chamei meu pai, tinha 15 anos, então eu não podia tirar no meu nome ainda. Fui, compramos. No 8º mês, eu fui contemplada. Sem lance, sem nada. Foi só pelo sorteio. E eu fiquei muito feliz. O meu pai nem tanto, porque eu tinha 16 anos. Agora... Eu tinha 16 anos e eu já tinha uma moto. Aí a gente fez alguns combinados, que eu não podia dirigir, até eu tirar a habilitação. E aí tinha uma pessoa que ia ficar responsável por dirigir, enfim. Mas eu tinha uma moto para chamar de minha. E aí o tempo passou e eu entendi o que era de fato consórcio. Aí eu fui trocando. Então eu troquei a Bis por uma Titan, troquei a Titan por um Celta, e aí a gente foi entrando e falando que eu tinha um Fiesta também. Aí eu troquei o Celta por um Fiesta. Só que aí eu ganhei uma promoção nessa empresa, né? Então eu era costureira, aí eu me tornei líder de confecção, até que eu fui gerente geral. Quando chegou no gerente geral, eu falei, não, agora eu preciso de um carro top, né? Altura. Exatamente. E na época, o bambambam da época era a Tucson. Isso, gente, há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Eu achando que era Fiesta. Lá tá vendo? Aí era a Tucson. E aí eu falei, não, agora eu quero uma Tucson. Anunciei o Fiesta numa sexta-feira, na segunda-feira eu vendi o Fiesta, eu nem tinha feito ainda a carta de crédito. Só que aí, olha o meu erro, eu fiz a carta de crédito pelo Bradesco, pelo banco. E aí o que aconteceu? O meu índice de lance foi bem maior do que o normal. Eu lembro que eu acho que eu dei quase 80% de lance. Então foi um lance pesado. Só que olha que legal. Eu lembro que foi um final do ano, né? Empreendedor não tem isso. Eu peguei meu 13º, minhas férias, meus bônus e acumulei com o que eu já tinha com a venda do Fiesta e dei de lance. Ou seja, saiu o meu carro. Mas tá vendo? Eu me forcei a guardar mais, a poupar mais. Sim. E aí agilizou a minha contemplação. Eu lembro que na época eu tinha uma Tucson e eu pagava 320
29 de parcela. Enquanto meus amigos tinham HB20 e pagavam 1.300. E eles falavam, o que você fez? Você roubou isso aí? Não, cara, é consórcio. Então eu sempre fui pregando isso. Consórcio. Mas, O consórcio já estava em você lá no Sim. exatamente, eu lá nem atrás. imaginava. O tempo passou, né? Acho que eu tava com a Tucson 1 mês. E eu falei assim, cara, 330, 329, tá barato. Vou fazer mais uma dividinha. Vou lá na Honda e vou comprar um consórcio de uma moto. Por quê? Eu vejo o valor, se adequar no meu orçamento, vou pagando. É investimento. Então, não vai ser perdido. Fui na Honda, entrei na concessionária, escolhi a moto que eu queria, uma Titan 160. Era o lançamento do pé de galinha. Era a primeira freio a disco. Nossa, era sensacional. Tipo, a moto. Até o tanque, sabe a abertura? Quem gosta de moto aí vai saber. Até a abertura dela era aquela moto, tipo, Sim. motona, cara, sabe? Aí, beleza. Paguei a adesão, paguei a primeira, fui embora. Aí, passou 20 dias, eu recebi uma ligação. Olha, você foi contemplada. Aí eu falei, quê? 20 dias. Contemplada? Como assim? Você comprou um consórcio e você foi contemplada. Eu falei, não. O que eu tenho que pagar? Porque eu achei que era golpe, né? O que eu tenho que pagar? Não, você não tem que pagar nada. Eu só preciso saber se você quer o crédito. Se você vai usar o crédito. Eu falei, lógico que eu vou usar o crédito. Tá ansiosa. Aí, beleza. Aí eu tinha uma Tucson, eu tinha uma moto, Titan 160 zero. Aí a família, né, já achou que eu tava vendendo ilícitos, né? Suspeitas. Exatamente. E, beleza. Passou o tempo, eu me desliguei dessa empresa, né? Eu saí de lá com 30 anos, então eu trabalhei 15 anos lá. Quando eu saí de lá, foi um momento meio conturbado, assim, sabe? Eu vou falar agora uma coisa, pode ser que as pessoas até se identifiquem. Quando você tá no CLT, você sabe que você tem potencial para mais. E você não acredita que você tem potencial para mais. E aí você fica com medo. Só que aquilo não te cabe mais. E aí você fica, fico, o que eu faço? Morro, né? Porque dá uma loucura, né? Até você romper é muito exatamente. difícil. Me escondo, pra onde que eu entro? De novo lá, quero minha mãe. E aí eu fui para o Uber. Por quê? Eu estava com burnout, eu estava com uma pré-depressão. E eu falei, eu não quero saber de gente, eu não quero ver gente. Vou pro Uber, faço uma corrida e essa pessoa vai se desvincular. E 5 minutos, 10 minutos é próximo. Eu não tenho que ficar conversando. Imagina, né? Foi o primeiro pensamento. Meu Deus, todo mundo entrava no meu carro e blá 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 blá. Por quê? Porque as pessoas precisam de ouvidos, né? Infelizmente nós estamos... É igual manicure. Exatamente. Manicure, psicólogo cabeleireiro. de tabela. Exatamente. Você é um psicólogo de tabela. Enfim, vim numa festa em São Paulo. Eu morava no interior, né? Sou de Americana. Fazia Uber lá. E aí encontrei, né, uma princesa aqui numa festa muito louca que eu vim. E aí a gente começou a namorar à distância, eu e a Jéssica. Até que chegou o momento que cansou, né? Todo final de semana. Ou ela ia pro interior, ou eu vinha para São Paulo. Nós decidimos, de fato, morar juntas. Mas eu não queria vir para São Paulo. Sai fora. Eu achava, porque o Datena bota medo, né? Então eu achava que as pessoas arrancavam a cabeça na calçada, entendeu? Matava. Sei lá, teve uma vez que a Jéssica falou que em Tiradentes a menina comeu cérebro. Aí eu, meu Deus, eu falei, meu Deus, eu não vou pra aí nunca. Ela não fala, só esqueceu de falar que era Halloween, né? Brincadeira de Halloween. Enfim, e aí eu vim fazer um teste aqui uma semana e eu me apaixonei por São Paulo. De fato. Foi incrível, assim. Só que, quando eu decidi vir para São Paulo, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Que eu estaria aberta para uma oportunidade que mudaria, de fato, a minha vida. A minha história, a minha história de família mesmo, sabe? Que eu ia romper. Só que eu não sabia o que era. Quando eu vim para São Paulo, aqui tinha Uber Black e no interior não. Falei, já sei, vou trocar o carro. Porque eu já tinha vendido a Tucson, eu já tava com Ford Ka na época.
Porque eu fazia Uber X e, cara, eu trabalhava 16 horas no interior. Então imagina aqui em São Paulo, né? Eu trabalhava 18. Já tava quase virando 2 dias, 3 dias, trabalhava muito. E aí eu falei, já sei, vamos trocar o carro e eu vou pro Uber Black, assim eu consigo trabalhar menos, ganhar mais. Pobre ilusão. Fui ver o financiamento, né? Porque eu precisava de algo mais rápido. Inviável. Meu Deus, uma T-Cross, 4.000 reais de parcela. Eu falei, não, tá louco, nunca. Vou ficar presa mais ainda no Uber. Aí a gente optou, novamente, por um consórcio. Só que aí, São Paulo, muito medo de golpe, né? Vou levar um golpe aqui, encontrei numa página que eu seguia, tipo, dicas de Uber, sabe, ó, dicas de empreendedor. E aí uma pessoa estava falando sobre a Ademicon, sobre uma parcela reduzida. E eu falei, cara, interessante. Mandei mensagem, comprei. Passou um tempinho, tipo uns 2 meses, mês. Esse rapaz que vendeu pra mim, ele sugeriu que eu indicasse. Se eu indicasse, eu ia ganhar uma parte da comissão. E eu falei, cara, gostei, porque eu tô muito cansada do Uber e a gente vai ter que esperar agora sair essa contemplação, né? Já tava pensando como que eu ia fazer pra agilizar. E aí ele falou assim, melhor ainda, vem trabalhar comigo. Aí eu falei, não. Não sou vendedora. Nunca trabalhei com vendas. Tenho raiva de vendedor. Odeio vendedor chato. Quem Só nunca, gosto né? de comprar, né? Quem nunca, né? Exatamente. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade escassa, uma mentalidade do passado, que ficou bem lá no passado, que vendas era uma coisa muito ruim. E vendas é o contrário, né? Vendas é o que move. Às vezes, por exemplo, a pessoa faz uma faculdade, mas se ela não for boa vendedora, essa faculdade não valeu nada. Não de nada. Então, às vezes, ela não tem uma faculdade, mas ela é uma ótima vendedora ou um vendedor. Ele tá feito. Por quê? Porque o que gira o mundo são vendas. Só que até eu aceitar isso, foi um pouquinho de tempo, né? E quando eu decidi mesmo ir conhecer a Ademicon, foi muita luta. Por quê? Porque você se boicota. Então você vê tipo uma coisinha passando no rádio e você fala, tá vendo? Não é pra mim, é um sinal. E aí meu carro quebrou. Muitas vezes acontece isso, trabalhando como Uber. E aí eu falei, Gé, quer saber? Eu vou lá falar com esse cara, e pelo menos já me livro dele. E eu fui. Quando eu conheci de fato as possibilidades que o consórcio Ademicon poderia fornecer e oferece, falei, caracoles, meu, isso é muito bom. As pessoas precisam saber disso. E aí foi virada uma chave. Assim, meia chave. Foi inteira, não, foi meia chave. Por quê? Porque aquilo poderia ser muito benéfico para as pessoas. Então eu não ia ser a vendedora chata. Pelo contrário, a minha missão a partir daquele dia foi levar a informação. Então, a partir daquele dia, eu me comprometi. E olha que a Decon nem existia ainda naquela época. Mas eu me comprometi a falar a verdade para as pessoas e ser honesta. Quando der, dá. Quando não dá, não dá. E tá tudo bem. Já teve, por exemplo, clientes, como eu disse para vocês, que veio e falou, olha, eu encontrei a casa dos meus sonhos. Se eu perder isso aqui, tipo, é o maior negócio da minha vida. Como que eu vou garantir uma contemplação de um mês para o outro? E outra, se eu pudesse garantir uma contemplação, eu não venderia. Eu compraria para mim. Isso é óbvio, né? É a mesma coisa. Quem vende o bilhete da Mega Sena? Então, eu sou muito realista e sincera. Se é um negócio da sua vida, compre. Pague no financiamento. Só que faça, em contrapartida, um planejamento com um consórcio para você futuramente trocar as dívidas. Isso é muito mais sensato da minha parte do que eu falar, não, compra que um mês você contempla. Sem falar que isso é um crime. Não se promete contemplação. E para quem está ouvindo esse podcast, se você encontrar um consultor que prometeu ou promete contemplação, isso foge. E você pode até denunciar ele, porque isso é crime.
Isso é contra a lei que rege o consórcio, porque a gente não pode prometer. A gente pode fazer tudo, estratégia, escolher grupo, ver o historigrama. Você pode fazer inúmeras estratégias, menos prometer que aquilo vai acontecer. Bom, é isso a minha vida. E aí, Sim. cá estou eu, né, com a Decom, vendendo consórcio, vendendo soluções e muito feliz com essa nova fase da minha vida, né? E lembra aquela oportunidade? Encontrei. Tô muito feliz nesse ramo, graças a Deus. História, hein? Que Ó. história. E é legal ver que a gente vê o brilho nos olhos você contando. E me chamou a atenção essa questão da chave, que você falou que virou meia chave, mas foi uma chave completa que você virou. Porque, de fato, vendas é isso. Tem-se esse estigma de que vendedor é chato, que vendedor é aquele cara que fala demais, fala bonito, mas isso não é a venda. Venda, de fato, é você resolver um problema, você auxiliar as pessoas, né? E muito se tem essa confusão. E ver você falando dessa forma é gratificante isso. E, Denilson, agora uma outra questão, que você chegou até certo ponto da virada de chave da sua vida, mas você não falou do início da Decom. Qual que foi essa outra virada de chave? Não, agora eu preciso profissionalizar, eu tô na Ademicom, mas não preciso ser Ademicom, porque eu vejo que a Decom tem um propósito diferente, não vou nem dizer maior, né? No meu ponto de vista é até maior, mas é diferente do que o da Demicom. E quando que foi que você teve essa virada de chave? Porque você já era empreendedora, já tinha o seu caminho traçado, mas você precisava, vamos dizer assim, profissionalizar, talvez. Sim. Como que foi para você essa virada de chave? O que te incentivou, enfim? Dentro do escritório hoje, a gente ganha vários treinamentos. E um dos treinamentos é literalmente uma imersão. E existem vários pontos que são muito fortes. Por exemplo, deixar o velho para você viver o novo. E foi nesse momento, numa imersão dessa, né, numa mentoria do nosso diretor, que ele disse que precisava criar-se o MVV. Cada um ali era uma empresa, tinha uma empresa e tinha que defender de fato isso. Então, aí foi minha virada de chave. Até esse dia, confesso que eu não queria nem formar equipe. Eu queria seguir carreira solo, as vendas já estavam borbulhando. Depois até a gente pode tocar nesse assunto, né, de táticas de venda. Às vezes os empreendedores que estão vendo aqui, eu falar um pouco de vendas também pode Sim. contribuir, mas de fato foi quando eu decidi, eu vou ter uma equipe. Por quê? Porque quando você tem coisas boas para oferecer para as pessoas, você nunca pode ficar em silêncio. Você tem que transbordar. E esse transbordo, ele enche o seu copo e pode encher o copo das pessoas também. Então, eu entendi que se eu ficasse só como vendedora de consórcio, eu não ia atingir aonde eu posso atingir. E aí, de fato, nasceu a Decom e eu me apropriei da Decom. Tanto hoje, por exemplo, a Decom ela patrocina times de beach tênis, a Decom patrocina eventos, a Decom ela tá estampada. Então, por exemplo, a gente foi na imersão do Felipe Cruz, né? Um abraço, Felipe Cruz! Nosso mentor. Nosso mentor. E ele é nosso mentor, pô. E aí ele falou, ó, manda o logo. Eu não mandei o logo da Ademicom, porque a Ademicom ela já se consolidou, ela tem 35 anos de mercado, ela tem o Roberto Justus como sócio, mas a Decom precisa se consolidar. E aí quando você decide colocar um logo que não é aquilo que você usava como escudo, né? Tipo, ó, eu tô atrás da Demicom, e aí você coloca a Decom, isso é um romper ainda maior. Por quê? Porque as pessoas vão conhecer a Decom, né? E a Decom hoje é a melhor empresa de consultoria de consórcio. Onde que assina? Meu Deus do céu, a mulher vende sem falar em vendas. Que isso, Bruno? Eu fui num network lá na Zona Sul, na Faria Lima, e uma pessoa da Demicom me abordou
E eu falei, não, eu já tenho uma carta de crédito e tal. E eu fiz com a Denilson. E ele falou assim, a Denilson tá em todo lugar. Ah lá, tá vendo? O que Ó? é isso pra você? Né, você ser conhecida dentro do seu ramo, em outras regiões, em outras centrais, outras unidades da Demicon. O que é isso pra você? É muito gratificante, até mesmo por essa jornada que eu contei pra vocês, né? Quando você fala de sucesso, às vezes o sucesso para algumas pessoas é dinheiro, muito dinheiro. Eu não vejo como só o dinheiro. Acho que o dinheiro contribui, né? Você anda bem vestido, ó, vocês aí todos elegantes, né? A gente estar num lugar confortável, né, elegante. O dinheiro traz isso. Então a gente não pode ser hipócrita de falar que o dinheiro não é importante. É importante. Mas o sucesso é quando você alcança. É quando você vira referência naquilo que você faz. Então, por exemplo, hoje na minha rede social eu recebo muitos feedbacks. Por exemplo, nossa, Dê, que legal, cara! Seu trabalho é incrível! Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa séria quando eu falo de consórcio, quando eu falo de negócios. Mas eu sou uma pessoa alegre, autêntica. Então eu não perco isso. Por quê? Porque é da minha essência. Às vezes as pessoas acham que empreender ou ter uma empresa, ela precisa ficar séria demais. E não! A gente tem que jogar leve, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser a gente mesmo. E assim a gente vai cativando, né? Entrando um pouquinho em vendas, hoje eu não vejo vendas como simples venda. Eu vejo a venda como uma conexão de fato. Por exemplo, vocês dois podem ser profissionais da mesma área. Só que quem eu me conectar mais é de quem eu vou comprar. Eu posso amar a Priscila, mas eu me conecto mais com o Bruno. Se vocês dois fossem do ramo imobiliário, eu vou comprar meu apartamento com o Bruno. Mas não é porque eu não gosto da Priscila. Tanto que muitas vezes eu falo com clientes que falam assim, não, pessoas conhecidas, pessoas leads frios, eu já comprei com a Demicon. Aí eu falo, cara, que maravilha, que ótima notícia. É muito bom saber que você está amparado por uma empresa ótima. Então, você fica feliz, por quê? Não é comprar com a Denilce, mas é comprar. E ainda eu me disponho, por exemplo, olha, se você precisar de uma consultoria, se você tiver com alguma dúvida e você não estiver sendo bem tratado, fale comigo. Então, eu já conquistei muitos clientes assim. Por quê? Porque eu dou uma consultoria mesmo que o cliente não seja meu. Por quê? Porque a gente tem alguns acessos dentro do sistema. Então a gente consegue ver como que tá a cota dele, como que ele foi contemplado. Às vezes foi vendido errado, né? Tem um caso de uma cliente assim, que ela do Beni também, venderam errado para ela. Eu falei, não, mas você pode pagar menos. E se você pagar menos, você tá colocando menos dinheiro e quando você contempla, você pode ganhar mais dinheiro. E aí a gente fez esse conserto, né? E ela comprou mais uma cota comigo. Então isso é muito legal, Sim. né? Por quê? Porque não é a venda em si. É você se conectar, é você amar tanto que você faz que você coloca lá na sua planilha de acompanhamento um cliente que nem de fato é seu. Mas que é tão fácil você fazer isso. É como uma orquestra, né? Tipo, é tão fácil tocar violino. Vai tocar violino pra você ver, é difícil. É quando nós temos propósito, né? Que é o que você falou desde o início, né? Você identificou um propósito. Não só uma profissão, um meio de sobrevivência. Você identificou um propósito. Eu acho que foi lá atrás que a Decon já nascia ali. Né? Antes mesmo de você ter essa consciência, você, não, eu vou entrar, não vou ser uma vendedora chata. Eu vou ajudar as pessoas. Talvez o incômodo que eu sentia estando no CLT, a Decon já estava ali florescendo, mas eu não tinha maturidade suficiente para entender que era esse, né, o vírus do empreendedorismo, né, que tinha me picado. Pode ser, viu? Analisando, ó, olha que legal, né? Você vem para falar e você aprende também. Pode ser que lá dentro do chão de fábrica, dentro da empresa que eu trabalhava, eu também vestia muito a camisa de lá, amava o que eu fazia, mas é quando você não se cabe mesmo, sabe? É aquele quadrado que você fala, tá muito pequeno, eu posso muito mais.
E no empreendedorismo é isso, né? Você, como você disse, você vai num network lá na Zona Sul e falam de mim. Então, isso é muito legal, é reconhecimento, é muito gratificante, muito mesmo, graças a Deus. E a honra e toda a glória seja dada a Ele. Aí. A gente está falando de sentimentos, de emoções. No prático, você acha que é seu diferencial hoje na parte prática? Eu prospecto 20 pessoas por dia. Você traz assim, uma dica prática para quem trabalha com vendas? Vamos lá, dicas práticas. Hoje eu tenho vários métodos de prospecção. Para quem não sabe, porque quando eu entrei, Sam, me dá uma caneta aí que eu preciso anotar isso. quem não sabe, prospecção é quando você fala com alguém para essa pessoa tornar seu cliente. Eu não sabia. Quando eu entrei no escritório, eu falei, gente, só me fala o que é prospecção mesmo. Então hoje a gente prospecta tanto frio quanto quente. Eu uso muito a rede social. Então, vem muitos clientes do Instagram, do TikTok também. Hoje a gente está abrindo uma vertente no TikTok, de lives mesmo, de explicação. E eu gosto muito de eventos. Então, por exemplo, feiras. A gente faz no nosso cronograma. Hoje eu cuido da parte comercial 100%. E a Jéssica é minha sócia e ela cuida da parte administrativa. Então, por exemplo, quando a sua carteira de clientes aumenta muito, te dá um pouco de sufoco. Por quê? Porque você tem que cuidar desses clientes. Não é assim. Sufoco bom, né? É um sufoco bom. Por exemplo, vendi um consórcio para vocês. Não acabou a nossa trajetória. Pelo contrário, começou. E a gente segue esse cliente desde o dia que ele compra até o último dia de parcela. Ele pode ter sido contemplado, ele pode ter desistido, enfim. Mas a gente vai cuidar dele até ele pagar a última parcela. E aí, quando você trabalha com um comercial, o ideal é que você foque em vendas. O Adib fala muito isso. Então, por exemplo, o administrativo tem que pensar em vendas. O almoxarife tem que pensar em vendas. A moça que serve um café, ela tem que pensar em vendas. A moça que recepciona tem que pensar em vendas. Então, tudo gira dentro do comercial. Por quê? Porque se o comercial não estiver bem, nenhuma parte da empresa vai estar bem. Então, a Jéssica me trouxe isso dentro da nossa empresa. Ela me dá todo o amparo para quê? Para que eu foque 100% na operação comercial. Então, hoje, nós temos, por exemplo, eventos semanais. Eu participo do BNI, né? Junto com vocês, lá no BNI Power. Um abraço, BNI Power, né? Para todos os powers que estão assistindo. E então, uma vez por semana, nós temos o compromisso de fato de estar lá com um grupo. E agora, né, assumindo uma responsabilidade um pouquinho maior, né, vice-presidente, meu pupilo aqui, ó, na filiação. Quem for conhecer o Bailey Power vai ter o privilégio de passar lá uns 10 minutinhos com o Bruno Moreira, né? Muito, muito bem instruído pela minha vice-presidente. Então, é também uma parte, assim, muito desafiadora, mas eu ouvi uma frase da nossa presidente Fernanda que foi muito legal. Às vezes, a gente espera estar pronto para decidir. E às vezes, muitas vezes, a gente só tem que decidir. E aí, o estar pronto vai vir como consequência. Não foi essa frase que ela falou, né? Mas foi isso que eu entendi. E o importante é o que você entende, não de fato a frase, né? Que fique claro. E então, uma vez por semana a gente tem o network do BNI, só que ele já me trouxe muitos bons resultados. Por quê? Às vezes uns convidados vão lá. Eu sempre pego contatos. E aí, eu não ofereço um consórcio para ele de imediato. Não. Eu quero entender o que ele faz, como ele faz. Então, você cria um vínculo primeiro. E aí, depois, é consequência. Por quê? Porque teve um rapaz que eu prospectei num grupo de WhatsApp que eu entrei. E ele trabalha com cortinas e persianas. Só que ele é do interior. Então, não daria para eu chamar ele, por exemplo, para o BNI.
para ele conhecer, para eu apresentar a esfera da construção, por exemplo. Tudo bem. Só que aí, o que eu fiz? Eu não prospectei ele, olha, tem um consórcio para você. Eu falei assim, cara, que legal, você trabalha com cortinas e persianas. Eu tenho um amigo, e de fato, eu tenho um amigo que trabalha com licitação e ele vive pedindo como indicação, né, como referência, empresas de persiana. Então eu conectei eles. E aí quando eu fui fazer uma reunião com o Matheus, ele disse assim, sabe o que você mais me encantou? Porque antes de vender, você me ajudou. Sim. Entende? Então, eu acho que o maior segredo da venda é quando você se doa. Não pensando que você vai vender para ele, mas você se doa. Automaticamente, isso gera na outra pessoa meio que um sentimento de preciso retribuir. Preciso retribuir. Como eu posso ajudar ela? Então, muitas vezes, cada cenário, cada situação é uma situação. Às vezes você não está numa situação para comprar um consórcio, mas você tem uma pessoa que você conhece que está na situação para comprar um consórcio. Então, esse senso de reciprocidade, ele não vai comprar, mas ele vai encontrar alguém para me indicar. Então, eu acho que quando eu entendi o princípio da venda, isso flui muito mais natural. Então, você não fica, você tem que comprar, você tem que comprar. Não. Claro, você aprende a quebrar objeções, mas você entende que a conexão vem antes da venda. E, de fato, entender qual que é o cenário daquela pessoa. Às vezes, ela tá com uma dor que você consegue resolver, mas ela precisa desabafar. E quando a gente desabafa, às vezes, nós mesmos encontramos as nossas soluções. Às vezes, por exemplo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você desabafa. Quando você desabafa, você fala, peraí, já sei. Tava aqui o tempo todo. Exatamente. Nossa, verdade. Então, as respostas estão muito mais dentro do cliente do que fora. E aí, quando você consegue despertar isso nele, a venda fica muito mais fácil. Muito mais... E outra, aí o cara sai ainda com um senso de agradecimento e falando, pode deixar, eu vou te indicar. Então, aí vem a indicação, que é... É o cliente que veste a sua camisa. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho vários cases, mas eu vou contar um específico. Estamos com tempo? Sim, o tempo é todo Estamos? seu. Minha nossa, eu vou ficar aqui falando até meia-noite, hein? O povo vai falar, nossa, nunca mais chama essa moça, pelo amor de Deus. Eu tenho um case que eu conheci ela num evento que eu fui do José Roberto... Como é o nome dele, Gé? José Roberto Marques. Eu nunca lembro o nome dele. O ano passado, a Jéssica falou, olha, encontrei um evento aqui de neurociência com coach. Aí eu falei, ai, não quero ir não. Aí ela falou, vamos, por favor. Aí eu falei, nossa, ela vai em tudo que eu quero, tá bom, vamos. Fui. Eram 2 dias de evento, assim, o dia todo. Na fila desse evento, eu conheci uma moça. Ela tem meia idade, chamada Marli. E aí a gente se conectou e eu, na época, estava com um projeto de palestrar em empresas. Aonde chamava, eu ia fazer uma palestra sobre planejamento financeiro. E aí a gente pegou contatos, ela ofereceu lá no trabalho dela, falaram não, né? Claro, né? Acho que pensaram assim, essa menina vai vender alguma coisa, né? Óbvio, né? E aí não deu certo, mas a gente ficou com um contato. Em dezembro de 2025, surgiu uma oportunidade no consórcio, uma parcela super tranquila, num crédito de 100 mil. E aí eu entrei em contato com ela e falei, Marli, cara, entrou uma oportunidade e eu pensei em você. É um crédito de 100 mil e nós estamos com a parcela reduzida 337. Ela falou, Dê, que legal, mas eu não posso. Eu estou com nome sujo. Eu falei, sinto muito. Mas pensei, você e 88% da população brasileira, né? Quem nunca? Quem nunca? E aí eu falei assim, tá, vamos lá, vamos por partes. 337, você consegue quitar a sua dívida? Ela disse que não, porque era maior que 337.
Eu falei, e se esses 337 fosse o impulso para você quitar a sua dívida? Aí ela falou, como assim? Eu falei, é o seguinte, quando você contempla uma carta de 100 mil na Ademicon, a própria Ademicon, ela faz uma oferta para você vender essa carta. Então, se você contemplar 100 mil, ela vai te ofertar de 35% a 40%. Então, você ganha 35 mil ou 40 mil. E acabou parcela. Então, você pega esse dinheiro e quita sua dívida. Ela falou, nossa, Dê, sério que acontece isso? Só que ela não entendeu de fato como que era, mas comprou. Porque ela confiava em mim, porque ela já estava me acompanhando nas redes sociais. E ela entrou. Quando foi fevereiro, mês passado, a Marli contemplou. Só que ela não contemplou no sorteio. Ela contemplou porque a gente ofertou o lance embutido, 25% da carta. Então ela tinha disponível 75 mil reais. Então ela tinha 3 opções. Usar de fato o crédito. Então, por exemplo, se ela quisesse comprar uma casa, corretagem, corretor de imóveis, 75 mil, ela ia conseguir comprar uma casa? Dificilmente. Ela ia comprar as janelas da casa. E olha lá. Né? 75 mil, ela ia comprar um terreno? Aí já pode ser que consiga mais. Dependendo do lugar, uma né? localização Tipo, mais no remota. extremo, né? Isso. Tá. Ou ela podia, por exemplo, quitar um financiamento, mas não era o intuito dela. A segunda possibilidade, que eu também levei para ela quando ela contemplou, era deixar esse crédito dentro da administradora rendendo. Por quê? Quando você contempla, você tem a opção de não usá-lo e deixar lá. 75 mil, aproximadamente, vai dar aí um rendimento de 1% ao mês. Então, ela ia conseguir sacar 750 reais por mês. E não ia mexer no crédito dela. Ia ficar engessado ali o crédito dela. Só que ela falou, não, eu preciso pagar minha dívida mesmo, né? E aí a Ademicon ofertou 26 mil reais e a partir daquele momento que ela aceitasse, não ia ter mais parcela. Então ela investiu 1.000 reais e ganhou 26 mil reais. Então, olha que interessante. E olha o poder da quebra da objeção. Eu fiz ela visualizar uma possível solução. Claro, teve como eu garantir para ela? Não. Mas ela acreditou, ela confiou. E ela disse uma coisa muito legal quando eu liguei para ela, né? Que esse é um dos melhores momentos da minha profissão. É quando você liga para dar a notícia e a pessoa foi contemplada. E ela chorou muito e ela falou assim, foi Deus que me deu uma resposta através de você. E você foi um anjo na minha vida. Então, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Isso para mim é o ápice do sucesso. Você ajudar uma pessoa que tem uma mentalidade mais escassa, uma mentalidade que não pode, que foi boicotada, e você traz uma luz, uma esperança na vida dela. Então, para mim, assim, foi o melhor case da minha vida e eu acho que vai perpetuar por muitos anos. Porque, inclusive, a primeira parcela fui eu que paguei para ela. Por quê? Ela é uma pessoa muito, pé atrás. E aí, no dia 3 de dezembro, eu mandei a oferta, ela falou, olha, só que eu só recebo dia 20. Eu falei, então vamos fazer assim, para não perder, eu pago para você e depois dia 20 você me paga. E aí ela falou, você vai fazer isso por mim? Eu falei, cara, eu tô sentindo, eu vou fazer, né? Sentimento. E aí foi isso que a gente fez. A gente pagou a primeira parcela dela e depois no dia 20, nem precisei mandar nada para ela me pagou. Aí no dia 5 de fevereiro, porque geralmente o vencimento é dia 15, né, de todo mês, o imobiliário. No dia 5, ela me mandou um comprovante que ela tinha pago, até brinquei com ela, falei, olha, pagadora, cliente boa, né, paga e adiantado. E aí ela falou, é minha esperança. E naquele mês ela foi contemplada, então é muito gratificante mesmo. História, hein? História. Mas é isso aí, são as histórias que movem a vida, né? E aí vai dando mais confiança e a gente vai seguindo aí, desvendando o mundo, né? Que a gente nunca encontra. Agora, Denilson, eu quero fazer uma última pergunta para você, de um tema que eu vi, inclusive, nas suas redes sociais, você usando o consórcio como alavancagem, mas não para pessoa física, para empresas.
Você teve uma empresa, se não me engano, era de energia solar. Explica um pouco, que eu achei muito interessante isso aí e eu vislumbrei em outros mercados também. Sim, vamos lá. Vou falar exatamente o case dessa empresa de energia solar. Muitas vezes, a energia solar é um benefício para a empresa. Por quê? Porque ele vai colocar uma energia solar e a partir daquele momento ele não vai ter mais custos com energia tradicional. Então ele vai conseguir cortar custos. Só que qual que era a dor da empresa de energia solar? Muitas vezes eles levam a solução e o empresário não tem como comprar essa energia solar de imediato. Ou não quer entrar no financiamento, no empréstimo, que vai pagar 2 ou até 3 vezes mais do que o valor. Então, qual que é a nossa solução? É comprar uma carta de serviço, dependendo da empresa, 15 mil atende, 20 mil atende. Nesse caso, a gente verifica o que ele tem de lance para impulsionar, por quanto mais rápido sair essa contemplação. Existem grupos hoje, por exemplo, que eu comentei no começo, de 15 meses. É uma parcela um pouquinho maior, mas o grupo está em fase final. Então, o grupo tem 1.000 pessoas, já contemplou 800. Então, já está na fase final. Se ele tem uma porcentagenzinha, que é uns 3 mil, por exemplo, de lance, ele consegue acelerar isso. Então, ele coloca a energia solar, ele vai pagar 14 meses por aquele parcelado da Ademicon. A empresa solar vai emitir uma nota fiscal, então a Ademicon aceita essa nota fiscal, não precisa de garantia de bem, só precisa de um avalista. E aí, por exemplo, se ele pega 30 mil hoje, ele vai pagar 37. Então, é um custo muito baixo na operação. No parcelamento total dá 24%. Então, ele consegue um preço acessível, ele consegue colocar, por exemplo, a energia solar dentro da empresa dele, e daqui 14 meses ele não tem mais o custo de energia. Então, tudo que ele investiu, ele vai conseguir aí em 14, 15, 20 meses repor esse caixa através do término, né, da energia tradicional. Isso dá para fazer com todos os ramos. Por exemplo, dentistas, né? Tem aparelhos, o pessoal que faz cabelo, implante capilar também dá. Então, tudo que é serviço, que é por nota fiscal, dá para usar Porque muitas vezes o cliente final daquele profissional, ele não dispõe do dinheiro ou não tem aquele planejamento, né? Exatamente. E aí você acaba ofertando um financiamento mais barato, né? Exatamente. É um parcelamento totalmente mais acessível, mais barato e conforme o bolso do cliente, que eu acho que isso é mais importante. Por exemplo, eu tô com muita pressa. Ok, então vamos para o grupo que tem menor tempo. Por quê? Menor tempo, mais contemplações e praticamente já está quase encerrado, né? Vamos pensar no pior cenário. Daqui 14 meses, ele vai estar com a energia solar dele. Então, às vezes, ele mantém a energia e mantém o parcelamento, mas daqui 14 meses ele não vai ter nem mais a energia e nem mais o parcelamento. Sim. Então, ele vai ter só lucro a partir daquele momento. Então, é muito interessante. Por quê? Porque a gente também consegue atender aquele empreendedor, aquele empresário, que não pode pagar uma parcela tão alta. Então, a gente consegue fazer um intermediário. Ou fazer também 50 meses, que a parcela vai ser ainda mais confortável. A gente vai pensando numa estratégia de lance para agilizar esse processo. Mas também é uma opção. Então, é muito legal isso. Eu tenho um cliente no Sul e ele tem um pouquinho mais de dinheiro, né? Convenhamos. Então, ele já compra as cartas. E aí, quando ele vende o serviço dele, ele já tem a forma de pagamento. Então, por exemplo, no seu caso, a Emiv custa para fazer toda a parte de segurança, custa 10 mil reais. Aí é uma franquia que o cara tá comprando e ele quer a segurança e é 10 mil reais. Ok, a Emiv a Priscila pode já comprar essas cartas e pagando, contempla elas e quando você vai para o cliente final, você já tem a forma de pagamento. Então, eu costumo dizer que assim, o empresário vai se tornando o próprio banco. Então, ele consegue vender o produto
e vender a solução por parcelamento. E aí é um diferencial no mercado. Olha, aí foi fantástico ouvir. Uhum. É o típico caso que a gente vê de que pensa no problema e em trazer uma solução para o problema, né? Exatamente. Não simplesmente em vender, vou pegar o meu comissionamento, pôr no bolso e acabou. Tanto que lá no escritório eu sou a referência, porque a única que vende serviço sou eu. Mas Olha que é legal. muito bem pensado. Exatamente. E aí a gente vai atrás mesmo dessa solução, né? E às vezes, por exemplo, o empreendedor, o empresário precisa de um carro, precisa comprar um carro rápido. E aí o consórcio do carro, não é que ele não é, ele é ruim, não. Só que ele tem um certo tempo. Às vezes, se a gente consegue um grupo mais em andamento, a parcela é muito mais alta. E ele quer um carro, por exemplo, de 30 mil, 35 mil. A gente consegue fazer a mesma coisa no serviço, só que aí, né, é aquele jeitinho brasileiro, né? E aí as pessoas vão ter que entrar em contato para eu explicar, porque aí eu não vou também entregar Não todo o pode dar. ouro, né? Ou melhor, vamos marcar um outro dia pra gente tentar arrancar dela essa informação. Isso, aos poucos ela vai soltando, né? Bom, Denilson, foi um encontro incrível. Como não era de se esperar menos, né, de você. Uma história de vida fantástica. É sempre encantador ouvir você falando. Principalmente que você fala com amor do que você faz. Eu te agradeço, né, por ter topado aqui essa empreitada com a gente. E desejo muito sucesso para você. Agora aproveita e manda o seu recadinho final para os nossos espectadores. Deixe os seus contatos também. Para quem quiser saber dessa dica e muitas outras aí, agora é a oportunidade para você. Faz o seu pitch, brilha. Primeiro eu quero agradecer a Deus e, segundamente, vocês por essa oportunidade incrível. É um prazer estar aqui, com certeza. Vocês são inspiração como empreendedores e continue. E é disso que a gente precisa, de pessoas com muito amor também e com propósito. Eu tenho certeza que vocês têm, viu? Orgulho de vocês. E para vocês que estão ouvindo, meu nome é Denilce Coelho. Lá as redes sociais é @Denilce Coelho. Normalzinho, ó, sem ponto, né? Denilce, a hora que você colocar Denilce já vai me encontrar. E é isso, gente. Foi um prazer poder bater esse papo com eles e vocês assistindo. Olhe com o consórcio. Olhe para o consórcio diferente a partir de hoje. Pesquise. Porque às vezes a pressa não vale a pena. O tempo ele tem que ser o nosso aliado. E através do tempo a gente consegue mais qualidade de vida. Consequentemente, dar menos dinheiro para o banco. Porque aí você vai fazer um planejamento, não vai precisar entrar no financiamento e aí você vai economizar muito. E aí você vai poder colocar mais segurança, comprar mais imóveis, viajar mais, que é isso que a gente merece, né? O tanto que a gente trabalha. Então, com planejamento, a gente consegue viver mais e viver melhor. E uma última, né, para encerrar, o consórcio é como uma semente. Você planta hoje para colher no futuro. E o futuro pode ser a próxima assembleia. Esse foi o Radar Empreendedor. Eu sou Priscila Zanelato. Eu sou Bruno Moreira e te aguardo na próxima semana.